Sejam muito bem-vindos a esse episódio maravilhoso do Dinheiro Limpo Podcast. Hoje eu tenho uma convidada super especial, alguém que eu gosto muito. Desde o primeiro dia que conheci, tive uma relação brutal. Uma mãe, uma esposa, uma profissional, uma pessoa que teve um processo de transformação incrível nos últimos tempos e que eu tenho muito orgulho pela forma como partilha a sua experiência e pela forma como é comprometida com essa mudança. Vocês sabem, quando nós falamos de transformação financeira, existem ainda hoje muitos preconceitos, as pessoas adiam muito, os compromissos têm para consigo mesmo, mas a Paula Louro é alguém que não adiou os compromissos e responsabilidades que tem consigo, e por isso hoje eu achei que fazia todo sentido sentar à mesa, e obrigado por dar-me a honra de falar contigo. Paula, como é que tu estás? Eu estou bem, Euclides. Boa noite, obrigada. Olha, boa noite e obrigado por estás aqui, Paula. Eu gostava que tu te apresentasses um pouquinho, e se calhar que tu falasses como é que a gente se conheceu e porque é que estamos sentados aqui hoje juntos, porque eu tenho muita honra de ter aqui. Ok, Euclides. Boa noite. Eu sou a Paula Louro, sou mãe de duas meninas, sou esposa, sou dona de casa, sou funcionária pública, se assim posso dizer. Okay. Como é que nos conhecemos? Eu encontrei-te por coincidência. By accident, como se diz. Yeah. Encontrei-te online, perdão, no YouTube. Okay. Porque eu estava à procura... Eu quero investir, mas eu não sabia como fazer. Eu dizia, eu quero investir, eu quero aprender, eu quero fazer alguma coisa. E alguém me falou do eToro. Okay. E eu encontrei um vídeo do eToro, tu a explicares como é que se podia investir. Mas vendo o vídeo, eu achei muito interessante e fui procurando outros vídeos. E daí consegui entrar também no teu Instagram. Okay. Eu disse, nem mais. Eu que tenho Instagram, era setembro, está aqui a falar de um curso para outubro, vou me inscrever. Okay. Não fiz mais nada, eu inscrevi-me logo para aquele curso. Portanto, eu sou pioneira no curso da liberdade financeira. Obrigado. O caminho da liberdade financeira, eu fiz o primeiro, sou do primeiro grupo. Yeah. Eu sei. Eu fico muito feliz por tudo isso, pelo teu compromisso, por acreditares acima de tudo em ti e que as coisas eram possíveis. Quando nós conversamos a primeira vez, tu disseste, Euclides, eu quero me reformar, eu estou ali pertinho da minha reforma. A Paula está com 50, posso falar? 53 claro, anos, a fazer 54, claro. Parece que tem 45, né? Então, obrigada, Euclides, obrigada, tu és muito amável. Obrigada. Yeah, então tu disseste, não, eu quero me reformar já, eu não quero chegar aos 60 e tudo mais. De lá para cá, o que é que tu tens feito a nível dos hábitos financeiros, a nível do teu consumo, com relação às dívidas? Conta-me um pouquinho do que é que aconteceu nos últimos tempos com relação ao teu dinheiro. Como é que tu eras antes e como é que tu estás agora? Olha, como é que eu era antes? Era consumista, né? E a partir do momento que eu fiz o curso, tudo mudou. Tudo mudou porque eu, na verdade, comecei logo a investir um mês depois. O curso foi... Nós fizemos o curso em outubro e eu comecei a investir em novembro, Euclides. Comecei pelos títulos do Tesouro, depois comecei a investir fora do país e neste momento eu invisto aqui em títulos do Tesouro 12% daquilo que eu ganho. Okay. E fora do país eu estou a investir 35% daquilo que ganho. Uau. Por isso, eu fazendo compras, eu pergunto-me se preciso mesmo. Okay. Se eu preciso, sim. Se não, não compro. Uau. Quer dizer que estás a investir aí em torno de 47% de tudo o que tu ganhas. Exato. Isso é brutal. Poucas são as pessoas que conseguem esse rácio de investimento e é porque também tu tens um objetivo. Tu disseste que tens de reformar com quantos anos, mais ou menos? Na verdade, eu quero me reformar com 56, mas eu posso avançar até os 58 anos, tendo em consideração aquilo que eu vou arrecadar durante esse tempo todo que eu estou a fazer investimentos. Mas o meu objetivo é mesmo reformar-me aos 56 anos. Ok. Tu tens o background da tua profissão como geóloga, né? Tenho. Eu fiz geofísica, não sei se tu sabes. Eu fui na universidade, estudei na Agostinho Neto. E também. A primeira vez fui para a universidade, somos colegas. Somos colegas, Paulo. E a primeira vez fui para a universidade foi para fazer geofísica. Fiz geofísica de petróleos, trabalhei no óleo e gás. Mas infelizmente eu percebi que aquilo não era para mim. Era muito difícil para mim. Não porque eu não conseguia performar, pelo contrário, sempre excedi as expectativas nas minhas avaliações,
mas porque o ambiente em si fazia-me confusão a cabeça quando tivesse que ir fazer operações no mar, quando tivesse que ficar longe da família. Eu não conseguia. Eu sofria tanto por dentro que mesmo o dinheiro que ganhava para mim não compensava. Ganhava relativamente bem. Disse, eu vou fazer outra coisa, eu gosto de empreender. E ali coloquei-me nesse caminho e fui indo. Eu sei que tu tens esse background como geólogo, hoje trabalhas ainda dentro da indústria de petróleos. Sim. Hoje continuo na indústria, mas já não trabalho como geóloga. Sim, trabalhei aí cerca de 15 anos. Na verdade, eu já não estava a trabalhar como geóloga, mas já estava como geofísica, interpretação sísmica. Oh, fantástico. Mas pronto, mudei, agora estou mais ligada à administração, relacionamento. Também merece. São tantos anos de trabalho, tanta coisa ali dentro e tudo mais. Tu acho que és mãe de duas meninas, Sou mãe de duas meninas. As tuas filhas hoje em dia, o que é que tu passas? Porque eu, em particular, eu tenho uma extrema admiração por ti. Tu para mim és um exemplo, pelo teu caráter, tu és uma pessoa muito doce, muito meiga, és uma mulher super inteligente e o teu foco aos 53 anos impressiona-me, porque às vezes as pessoas deixam muitas coisas andar. Eu vou resolver isso, eu já tenho um salário mais ou menos bom, eu depois viro, eu vou me reformar depois, a empresa paga-me, mas tu estás ali comprometida diariamente a investir todos os santos meses, não é? Todos os santos meses. Aliás, eu até fora do país, eu invisto semanalmente. Todas as semanas? Todas as semanas. Uau! Todas as semanas. Uau! Porque o meu objetivo é mesmo reformar-me e reformar-me bem, não estando com dificuldades e ter a vida que eu levo hoje. Não é que seja uma vida de gastos, né? Uma vida que passa as expectativas. Mas pronto, ter uma reforma condigna. Exato. Daí eu estar mesmo focada em investir e investir semanalmente. Uau. Aqui eu invisto mensalmente para que possa então atingir os meus objetivos. Perfeito. É preciso foco. Tu falaste de dívidas, a tua relação com algumas dívidas e tudo mais. Como é que tu estás nesse momento com relação às dívidas? Tenho estado como posso dizer, a saldá-las, Euclides. Porque não adianta estar a investir com um monte de dívidas atrás. Sim. Mas eu tenho aquelas que se chamam dívidas saudáveis, que acho que tu dizes que são as dívidas saudáveis, que elas vão se pagando por si próprias. Exato. Então, neste momento, eu estou com as dívidas saudáveis, mas ainda assim eu vou fazendo amortizações regulares das minhas dívidas. Boa. Porque eu fiz um plano e até a reforma, ou seja, antes de me reformar, a reforma que eu tenho no meu plano, eu tenho que ter as minhas dívidas saldadas. Fantástico. Tu disseste que saudaste uma dívida agora recente de um imóvel, né? Sim. Que tu tinhas e decidiste pagar todo. Quanto é que pagaste no total? No total, aquele imóvel foi para aí uns 20 milhões. Ok. E agora está avaliado em quanto? Agora está avaliado aí em cerca de 70 milhões. Oh, perfeito. E os 70 milhões, esse imóvel está o quê? Está arrendado? Está arrendado. Quanto é que tu cobras de renda nele? Estou a cobrar 200 mil. 200 mil. E esse é o preço de mercado? Seria o preço ideal? Não, neste momento até o preço do mercado está a 350 mil kwanzas. Ok, e o que é que tu pretendes fazer com o imóvel? Continuar a arrendá-lo ou tens algum plano com relação a isso? Eu até quero vendê-lo, Euclides. Okay. O meu plano é vender o imóvel. E o que é que queres fazer com este imóvel? E com o dinheiro do imóvel? Comprar outro? Eu quero comprar outro, mas não quero comprar aqui em Angola. O meu desejo é realmente comprar um imóvel fora do país. Então, se tu compras um imóvel fora do país e tu usas, por exemplo, 70 milhões de kwanzas, vamos aí arredondar para 70 mil euros, pronto. Talvez queiras comprar um imóvel de quê? 350? Vamos olhar mais ou menos assim, 300, que é o preço dos imóveis. Sim. E se nós fizermos, por exemplo, 70 por 350, estamos a falar que isso seria mais ou menos 20% do preço total do imóvel, se desse a entrada de 20%. E um imóvel de 350 mil euros, estamos a falar aí quase 350 milhões de kwanzas, tu se calhar arrendavas nessa fase a 2 mil euros, por aí. Eu acredito que sim, conforme as rendas estão, 2 mil e alguma coisa. Talvez fosses pagar uma prestação ao banco de 1.200 e tal, ficavas ali com uns 800 e tal, 900 e tal euros, mais 27 ou 28% de imposto, talvez ficasses com líquido aí uns 600, na melhor das hipóteses. Exato. Então tiravas no final do ano uns 6 mil ou 7.200 euros, que
nos rácios atuais dos negócios de imobiliários, seria um bom investimento. Estamos aí a falar de um ROI de 5%, mais ou menos. Então seria um bom investimento para ti. Mas existe uma contrapartida, por exemplo. Se tu arrendasses o imóvel aqui ao preço ideal, que fossem, por exemplo, os 350 mil kwanzas, achas que seria uma boa opção? Eu acho que sim, que seria uma boa opção. Ok, vamos... Acho que sim. Pelo menos estava a arrendar acima daquilo que eu atualmente estou a arrendar. Sim, a olhar para isso seriam quase 100%, uns 70% do valor atual, né? Mas se nós fôssemos olhar para 70 milhões de kwanzas e dividíssemos por 350 mil, né, que é o que tu arrendas agora, tu ias precisar de 200 meses para ter acesso ao valor do imóvel. Isso são mais ou menos 16,7 anos. Mas é óbvio que nesse período a renda ela sobe, não é? Sim. Se bem que as rendas em Angola não sobem no ritmo que as rendas sobem lá fora. Então, em vez de, se calhar, falarmos 16, podíamos arredondar para 10, 11 anos ou 12 sim. para termos acesso a esse dinheiro. Só que o meu problema é o seguinte, tu queres te reformar. E tu queres te formar aos? Aos 56 anos. Então, Posso esticar até os 58, mas o meu objetivo realmente é reformar aos 56 anos. Não esqueça de colocar um like, subscrever o canal, porque sempre que tu deixas um like e subscreves o canal, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e acaba enviando para mais pessoas, para mais famílias. Nós, aqui no Dinheiro Limpo, fazemos todos os conteúdos chegarem a vocês gratuitamente. E para nós continuarmos a aumentar a qualidade dos convidados que trazemos para cá e fazer com que esses episódios sejam sempre muito, muito, muito interessantes, esse é o único favor que alguma vez vos vou pedir. Então, coloca um like, subscreve o canal e partilha com quem quiseres. Vamos juntos. Ok. E nessa forma de 56 anos, eu acho que nós temos que fazer um plano para que o que tu recebas entre juros e dividendos seja suficiente para que tu mantenhas o teu estilo de vida atual. Nessa fase, qual é o teu custo mensal, mais ou menos? Ronda aí cerca de 2 milhões. 2 milhões. Quer dizer que tu precisas de mais ou menos 24 milhões por ano para os custos fixos. Exatamente. Isso não contam as férias, não é? Não. Isso não conta. Mas se nós incluímos agora as férias e as outras coisas... Seria muito mais, Euclides. Mais ou menos quanto? Porque na reforma nós temos que incluir essas coisas. Exato. Né? Sim, com as férias, talvez fosse para aí 4 milhões. 4 milhões ao mês, assim, em média. Se calhar 3 milhões. Então, podíamos falar em... Pronto, nós precisamos de... Para tu viveres a vida que tens hoje e tirares umas férias boas durante um bom período, até contando também que quando tu estás de férias, localmente não tens o custo de 2 milhões porque não estás aqui. Não, né? claro que não. Então estes 2 milhões eles se transferem para o sítio onde tu estiveres. Exatamente, mas o objetivo sempre, nós que estamos aqui em Angola, é passar férias fora do país, né? Exato. Queremos sempre viajar. Sim, é o que eu estou a dizer. Por exemplo, imagina, tu gastas 2 milhões no mês de janeiro. Exato. Mas no dia 1 de janeiro tu sais, então tu não vais ter esse custo de 2 milhões localmente. Exato. Então esse dinheiro já pode ser transferido para o custo no lugar onde estiveres. Então, em vez dos 24 milhões, eu acho que com as férias nós podemos chegar em 35 milhões? Sim. Ou sim. é pouco? Põe 40. Põe 40, Euclides, para ter alguma folga. Para ter alguma folga, né? Então, se nós fizermos de 40 milhões por ano... e nós queremos ter esse dinheiro para termos aquela folga que tu disseste, nós precisamos investir o suficiente para que de renda a gente tenha isso. Porque nós não queremos que o nosso principal se perca, não é? E se nós formos olhar para o teu perfil de investidora, qual seria o teu perfil? Mais conservador. Tu és conservadora? Bem conservadora. E porquê é que tu és conservadora? A minha idade já não permite ter um perfil que não seja conservador. Exatamente. Mas eu estou com 53 anos, Euclides, então realmente eu tenho um perfil conservador. Faz todo sentido. Eu acho, e é isso que as pessoas têm que perceber. Quando nós somos mais jovens, nós podemos correr mais riscos. Mas à medida que o tempo vai passando, as responsabilidades vão aumentando e nós vamos ficando mais próximos da nossa reforma, o nosso perfil ele também tende a mudar. E há pessoas que acham que o perfil é sempre o mesmo. Não, mas o perfil não é sempre o mesmo. E no teu caso faz todo sentido seres mais conservadora. Por seres conservadora, a nossa estratégia de investimento ela deve ser mais baseada em renda fixa e mais baseada em fundos de investimento. Então, uma questão, Euclides. Então, assim seria, em vez de eu estar a alocar ou investir
fora, 35%, se calhar faria o contrário. Depende. Os 35% seria o investimento local e o investimento fora do país seria aí cerca de 10, 15%? Isso Qual depende era de o alguns advice? fatores importantes e muito obrigado por essa questão, faz muito sentido. Porque imagina, lá fora, vamos supor que tu investas no S&P 500, né? Ok. Que eu acredito que tu tens na tua carteira. Tenho, com certeza. tenho. E a média de retorno desse fundo é na ordem de 10% ao ano. Só que é 10% em dólares. Isso faz muita diferença na tua carteira, por quê? Porque nós se reparamos nos últimos 12 meses, e eu vou tentar olhar aqui, que é para a gente mostrar juntos, Ok, e que é para ok. vermos aqui juntos o que é que aconteceu. Se nós formos olhar para o euro nos últimos 12 meses, e eu vou buscar aqui um gráfico que é para te mostrar. Nos últimos 12 meses, nós tivemos uma variação brutal naquilo que estamos a falar no preço do Kwanza com relação ao euro, por exemplo. Aqui eu estou em dólares, deixa-me trocar isso, que isto está-me a dar aqui uma coisa diferente. Eu tenho que ir buscar o Kwanza. Cadê o meu Kwanza? Lindo! Deixa-me buscar aqui a OA e pronto. E agora vou mudar aqui. Boa. O que é que acontece? Nos últimos 12 meses, nós tivemos mais ou menos uma depreciação do Kwanza na ordem de 40%. Ou então, para ser mais preciso, 60%. Isso é brutal. 60%. 60%? Yeah. Isto é muito. É muito. Isto é muito. É muito. Muito, muito, muito. Imagina que há um ano nós tínhamos €1 perto dos 500 e tal kwanzas. Agora nós temos €1 nos 920. Exato. Estamos a falar de mais ou menos 66% de valorização do euro sobre o Kwanza, ou de desvalorização do Kwanza sobre o euro. Então, se eu digo, eu vou investir a minha maior parte em Angola porque eu vou receber mais juros aqui, eu tenho sempre que pensar no que é o juro real, que é o juro acima da inflação ou da desvalorização, porque 10% em dólares é muito se compararmos em 20% em kwanzas com uma desvalorização de 40% é nada com relação ao euro. Às vezes no Kwanza, se tu guardas o euro, mesmo sem ganhares 1% de juros, quando trocas para kwanzas, acabas tendo mais retorno do que quem só investiu em kwanzas. Exatamente. Então é importante que nessa fase em que tu estás, como tens de correr menos riscos, tu também investas mais dinheiro numa preservação de capital. Porque aqui não é só crescer património, é também preservar património. E essa deve ser a tua primeira preocupação nessa fase. Como é que eu preservo o meu património? Eu me exponho menos a risco, tanto a risco de volatilidade dos investimentos, mas também a risco cambial. Então eu acho que a tua alocação, ela está boa. Oh, perfeito, perfeito. Yeah. Perfeito. Eu acho que a tua alocação está boa. Porque ela vai de encontro àquilo que são as tuas próprias necessidades nessa fase. Mas o ponto aqui é como nós vamos buscar os 40 milhões por ano que nós precisamos aqui. Exato. Tínhamos começado a falar acerca do aluguer da casa e que o meu objetivo era até vender essa casa que dava para ir está avaliada em cerca de 70 milhões. Ok. Então como é que faríamos nesse caso? Neste caso, como tu tens ainda um ordenado, e o teu ordenado, ela é um bom ordenado porque permite que tu pagues as tuas contas e ainda fiques com esse extra na ordem de 50%, né? Mais ou menos 40 e tal por cento. O que eu acho que faria sentido é nós aproveitarmos estes 70 milhões que é para acelerarmos o nosso processo. Mas também nós temos que abraçar um pouquinho o risco, apesar de seres conservadora. Por que é que eu digo isso? Porque nós estamos em máximas históricas de desvalorização do Kwanza. Nós sabemos que pode ficar pior. Exato. Mas, se existem pessoas que comandam as coisas, devem também trabalhar para que isso melhore, não é, Paula? Esperemos que sim. Porque esse é o objetivo, né? Pior do que está, vamos morrer. Pior do que está, já não dá. Já não dá. Então, a minha preocupação é, imagina só, Paula, como é que tu te sentirias se hoje nós pegássemos em 70 milhões de kwanzas, transferíssemos isso para fora do país e isso fosse 70 mil euros, mas daqui a 7 meses
os kwanzas melhorassem, né? E os 100 euros, em vez de serem os quase 100 mil kwanzas, passassem a ser, sei lá, 70 mil kwanzas, e os 70 mil que tu transferiste há 6 meses atrás, ou há 6 meses, podiam ser, na verdade, 110 mil euros. Isto já aconteceu antes. Já. E muito recentemente. Acho que em 2021. Em 2021 mesmo. Porque eu lembro que em 2021 eu estava a comprar a Libra a 100 e tal mil kwanzas, mas em 2022 eu estava a comprar a Libra a 60. Está a ver? Então, às vezes nós pensamos que existe sempre a possibilidade das coisas ficarem piores, e existe de facto. Mas o gerir o risco é exatamente isso. Tu não podes ser 8 ou 80. Tu tens que... Tem que correr algum risco. Tu tens que correr algum risco. Que é o ponto de dizer, eu não vou transferir todo o meu dinheiro porque isso pode melhorar. Exato. Mas eu sei que isso também pode piorar. Então eu tenho que ter uma margem de risco que seja aceitável para mim. Ok. Então nós podemos dizer, olha, se eu tiver uma desvalorização de mais 20%, eu assumo essa perca de 20% e eu tiro o meu capital daqui. Vamos supor que isso aconteça durante um ano. Então eu vou procurar um investimento local de 20% ou 19%, que é para, se desvalorizar 20%, pelo menos com o que eu vou receber de juros, vai compensar. E ali eu tomo decisão. Então, enquanto eu espero o mercado tentar recuperar, eu não estou com dinheiro numa poupança que não me dá nada. Eu estou com dinheiro também a me render juros, pelo menos na ordem do nível de desvalorização, pelo menos nessa ordem. Então, às vezes pode parecer um pouco complexo, mas acho que faz um pouco de sentido. Porque nós não vamos colocar a mão na cabeça, meu Deus, dinheiro foi embora, eu perdi essa oportunidade toda. E depois é aqui uma questão, Euclides. Se calhar depois também pode sempre fazer o composto, como tu dizes, que é a oitava maravilha do mundo. Exatamente. Já aprendi contigo. Exatamente. Então, sempre se pode ir fazendo locações mensais para... E é o que tu fazes atualmente, Eu faço certo? atualmente para fazer o juro composto. Quer dizer, sempre. Tu não tens necessidade de consumir os juros que recebes atualmente, quer dizer que sempre que recebes voltas a investir. Volto. Boa. E nessa fase em que tu estás a fazer esses investimentos e tu estás ali a colocar o teu dinheiro, tu, para além do mercado financeiro, tens imóveis, certo? Quantos imóveis é que tu tens hoje em dia? Eu tenho 3 imóveis. Boa. Quantos anos é que compraste esses imóveis? Há quantos anos é que os imóveis estão? Já não era tão jovenzinha. Eu comprei com 38 anos. Ok. 38 anos o primeiro imóvel, depois com 42 o segundo imóvel e com 47 o terceiro imóvel. Boa. Quer dizer que o último imóvel, mesmo assim, ainda faz algum tempo. Um imóvel está aqui, não é? Ou quantos estão aqui? 2 estão aqui e um está fora. Um está fora. O imóvel que está fora, compraste há quanto tempo? Há 5 anos. Eu tinha 47. Agora tenho 5. Há 6 anos. 6 anos. Eu acho que 6 anos nós tivemos uma valorização mais ou menos boa. Porque nos últimos 6 anos o mercado imobiliário lá fora disparou exponencialmente. Teve um crescimento enorme. Eu sei que casas custaram, por exemplo, 150 mil euros. 6 anos atrás... Sim, está muito valorizado, Euclides. Está mesmo valorizado. Sabes mais ou menos o nível de valorização do imóvel? Foi um imóvel que custou cerca de 160 mil euros e neste momento está para ir a cerca de 310. Boa. Então aqui temos uma margem excelente. Temos uma margem de 150 mil euros. Esses 150 mil euros são teus. Apesar de tu ainda teres dívida com o banco, existe o equity que tu tens da casa, que é o que tu já pagaste. Existe o passivo, que é a parte que tu tens em dívida. Ok. E tu ainda tens o equity da valorização, que também é teu. Então, o que é que eu vou pensar agora nesse momento? Estás a ver, em vez de nós corrermos o risco dos 70 milhões, mandar para lá e ser menos dinheiro do que a gente precisa, nós, se tivermos que comprar um outro imóvel lá fora, podemos usar a apreciação da casa para fazer o que se chama refinanciamento. Ou seja, esse valor que te pertence, entre aspas, é usado como colateral para que tu possas pedir um novo financiamento no valor que já é teu na casa. Então nós podemos pegar e pedir um financiamento de 150 mil euros. E usamos esse dinheiro... Adoro saber disso, Euclides, adoro. Realmente eu acho que eu ouvi um podcast com acho que era João
João, um português. Sim, Fizeste, sim. Tinha uma imobiliária. Sim, da Credível. Da Credível, da Sim. Credível. Sim, eu olhei, não vi com tanta atenção, mas pronto, pareceu-me que ele estava a falar acerca disso. Adoro essa possibilidade. Essa é uma possibilidade fantástica, que as pessoas às vezes têm imóveis e elas tentam fazer um crédito pessoal que tem taxas muito altas para tentarem usar para financiamento do novo imóvel, por não saberem que podem fazer o processo de refinanciamento com aquilo que é o capital que eles já têm na habitação atual. Então, nesse caso, tu percebes que esses 150 mil são teus, é teu dinheiro. Mas nesse caso eu teria 2 empréstimos. Nesse caso, tu terias 2 empréstimos, mas não necessariamente terias 2 dívidas. Por que é que eu digo isso? Porque o que tu irias pedir ao banco ele quase que ia zerar com a valorização do teu outro imóvel. Imagina, se tu vendesses esse imóvel que tu tens hoje, tu não precisavas te endividar, porque tu ias ter no bolso, né, imediatamente 150 mil euros. E tu, se calhar, podias comprar um imóvel de 150 mil euros full, arrendar e não ter dívida nenhuma. Exatamente. Só que ali tu não ficas rica. Porque tu para ficares rico, tu tens de te endividar. E eu sei que é difícil entendermos isso, é difícil entender. mas é verdade, porque os bancos eles existem exatamente para isso. O negócio deles é a gestão de risco. E nós temos que usar os bancos para nos alavancarmos. Se tu tens 150 mil euros, tu tens 150 milhões de kwanzas, em vez de ir comprar um imóvel, compra 3. 3 de entrada 50, 50, 50, não é? Pões os 3 a arrendar, eles se pagam, ou pões no alojamento local, tipo Airbnb, Booking, eles vão se pagando e tu estás ali à vontade. Ter dívida normal. Tranquilíssimo. Linda e feliz a reformar-me aos 56 anos. E a viver a cara da riqueza. Faz sentido para ti? Faz muito sentido. Então, faz se calhar, muito procurar um especialista que possa te ajudar, que não sou eu não sou, eu também procuro sempre suporte no imobiliário e posso recomendar vários, para que ele te ajude nesse processo de refinanciamento. Porque todos os imóveis que as pessoas têm, que sofreram essas valorizações absurdas, para aquilo é dinheiro. É dinheiro que está ali e as pessoas nem sequer sabem. Há gente a morar num imóvel, Paula, que hoje em dia está a custar 600 mil euros. Eles compraram a 100, 150. E eles preferem estar a morar lá porque dizem que gostam da casa. Em vez de vender, pegar esses 400 mil euros, comprar um outro. Quão importante é conhecer a fórmula da riqueza. Está a ver? Então, são decisões extremamente interessantes, extremamente inteligentes que as pessoas podem tomar. Dentro do teu relacionamento, tu és casada. Eu sou casada. Como é que é o ambiente com relação ao dinheiro aos 53, 54 anos? Como é que vocês pensam? Vocês estão alinhados? Estamos alinhados. Estamos alinhados porque, pronto, o meu marido é o meu suporte. Nice. Eu vou para o lado do investimento. Ele é mais conservador. Ele é muito mais conservador do que eu. Mas ele é o meu suporte. Aquilo que eu faço é sempre com o suporte dele. É como tu dizes, juntos somos mais fortes. Vamos juntos porque sozinho é mais difícil. Eu acho que os casais devem perceber o quão importante é fazer as coisas juntos, né? Vocês estão juntos há quantos anos agora? Há 30 anos, Uau. Euclides. É uma vida. Uau, 30 anos. Há 30 anos. Quer dizer, tinhas 23? Quando... Tinha 24. 24 já, ok. Estou a fazer agora. Ok. 30 anos. Há 30 anos. Conta-me um pouquinho dessa história. Como é que foi? Euclides. Não, vá lá. Como é que eu quero saber como é que se fica numa relação de 30 anos? Como é que vocês se conhecem? Euclides, tem muitos altos e baixos numa relação. Né? Tem muitos altos e baixos. Mas é importante nós conseguirmos ultrapassar os altos e baixos. Ok. Porque o objetivo aqui não é quando há um baixo, tu mudas de parceiro. Exato. Claro, não é? Então, um relacionamento é como tudo. É uma pessoa que tu não conheces, porque um namoro é totalmente diferente do casado. E tu és casado e sabes disso. Mas nós temos que fazer com que o nosso relacionamento dê certo. Exato. O diálogo é muito importante nesse aspecto. E por que os jovens hoje em dia não conseguem conversar? É uma disputa de egos. Esse é o grande problema. Os jovens disputam no relacionamento. Isso não pode existir. Disputa não pode existir. Quando há disputa, se eu sou melhor e eu quero ser melhor, como é que vamos nos entender? Isso não tem entendimento possível.
Olha, e como é que nos conhecemos? Estavas a perguntar, como é que nos conhecemos? O meu marido conheceu-me e eu não o conhecia, Euclides. Foi tão engraçado na Faculdade de Ciências, onde nós estudamos. Okay. Aqui na Marginal. Aqui na Marginal. Uau. Ele disse que passou de carro e viu-me. E a vida é incrível. 30 anos atrás. 30 anos atrás, 31 anos atrás. Quando nós namoramos um ano. Ele disse que passou pela faculdade e viu-me. Parece que as coisas estão escritas, Euclides. Para aí que, alguns meses depois, nós encontramos-nos no Lubito. Sério? Nós encontramos no Lubito. Que coincidência. Coincidência. Pronto, ele dirigiu-se a mim, mas como se nunca me tivesse conhecido. Como é que é? Este daqui. Okay. Olha, está aqui o meu número do telefone. Eu disse, sim, mas eu estudo em Luanda. Tá bem, então, quando fores para Luanda, liga-me, etc. Pronto, aquelas cenas todas do homem. Olha, foi mesmo engraçado. Depois andamos desencontrados durante um ano, voltámos-nos a encontrar. Olha... E ali... Depois foi quando eu soube de toda essa história, que ele tinha-me conhecido primeiro, gravou, e ele disse, olha, ela vai ser minha mulher. Sim, senhora. Isso é o meu estilo de determinação. Eu também, quando vi a Ana, eu disse, eu não quero saber... o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas essa é a minha mulher para a vida. E é 4 meses depois, o meu marido pediu-me em casamento, Euclides. Uau. Nós estávamos a namorar, 5 meses. Uau. Ele pediu-me em casamento. Eu fiquei assustada. Eu disse, o quê? Já estamos a namorar 5 meses, eu acho que eu ainda não te conheço o suficiente. Como é que eu vou aceitar um pedido de casamento assim tão... repentino? Aqui foi muito rápido. Eu disse, mas pronto, claro... Eu aceitei e 7 meses depois casamos. E hoje estão juntos? Hoje estamos 31 anos. 30 anos. 31 mais um ano de namoro, né? Olha, às vezes nós ficamos assim a pensar tanto para tomarmos decisões. Ficamos em tanta dúvida por causa do nosso perfil de risco. E achamos que as coisas não vão dar certo. E lá estão vocês 5 meses depois de namoro e 1 ano, né, após o pedido de casamento e início de namoro, vocês casam-se e estão juntos há 30 anos. Há 30 anos. Mas tivemos altos e baixos, Euclides. Qual foi o momento mais difícil que tu, se puderes partilhar, obviamente, que tu já passaste no teu relacionamento? Qual foi o momento mais difícil? É sempre o momento, para mim, foi... O pós-parto. Pós-parto, que a pessoa engorda. Primeiro parto? Da Nizara? Da Nizara. A pessoa engorda para ir cerca de 17 quilos. E está naquele processo, será que eu vou emagrecer? Será que eu vou ficar como eu era antes? Será que o meu marido ainda gosta de mim assim? Porque a pessoa, pronto, fica desfigurada, não é? Está dando mamar, barriga. Mas... Tiveste depressão pós-parto? Não, por acaso não. E aquela atenção, quando nós somos mães de primeira viagem, nós queremos dar atenção ao nosso filho. Exato. E deixamos o marido para segundo plano. Porque o filho, é só o filho fazer, nós já estamos. Já está aí a mãe porque quer dar toda a atenção. E aquele instinto maternal que se desenvolve em nós. Perde-se a intimidade. Perde-se a intimidade, mas temos que ter cuidado para não perdermos definitivamente. Porque realmente a pessoa está tão ligada ao bebê. É uma coisa nova, é um sentimento novo, são emoções novas. Então toda a atenção é para o filho. Todo o amor nós queremos dar, nós queremos estar com aquele bebê, é o mamar, é o dar de mamar, nós temos que estar com aquele bebê, queremos dar toda a atenção a ele. Mas temos que ter algum cuidado. E aí também tem que ter o discernimento do marido, né? Do marido, exato. É muito importante. É extremamente importante. Eu ouço histórias como essas que depois dos filhos aparecerem, as pressões são enormes, né? E eu não digo só a pressão no sentido de mudou o corpo e tem a responsabilidade de cuidar, mas também existe a pressão para a família a nível financeiro. Eu também ia chegar a esse ponto. Existe principalmente ao nível financeiro, porque é um membro novo da família, já não tens a disponibilidade financeira como se tinha antes. Há também uma pressão enorme financeira. Isso às vezes também leva os casais
a, de certa forma, desconectarem-se. E eu até penso que há mais separações devido a essas pressões financeiras do que propriamente a beleza, a autoconfiança e tudo isso. E acho que a pressão financeira é muito maior do que tudo o resto. Do jeito que tu olhas para a situação atual, as coisas nos últimos tempos parecem estar a ficar mais difíceis ou mais fáceis do que eram antes? Porque estamos a falar que tu tens 53 anos, então tu obviamente já começaste a trabalhar muitos anos e tu olhas para o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico dessa nossa terra. Como é que tu sentes para as pessoas? As coisas ficaram mais fáceis ou mais difíceis, honestamente? Eu sinto que está mais difícil. Sinto que está mais difícil. Já tivemos momentos mais fáceis. É só irmos para a rua. É só irmos para a rua e... Antes não tínhamos tanta gente a pedir na rua. Tem muito pedinte, tem muita criança a pedir, tem muita gente nos contentores. Então, definitivamente, está muito mais difícil. Eu olho para essa situação, para tudo o que a gente encara e por também o que a gente faz enquanto indivíduos para a nossa própria sociedade. Mas parece tão pouco, né? Epá, tu até hoje podes ajudar uma pessoa, ou 10 pessoas, ou 100 pessoas. Mas olha que tu estás a ajudar, Euclides. Tu estás a ajudar com essa desenvoltura, com esse curso. Esse curso mudou-me definitivamente, Euclides. O caminho da liberdade financeira foi um explodir de emoções, de conhecimento, de ideias, de foco. Epá, mudou totalmente a minha maneira de pensar, Euclides. Por isso eu recomendo vivamente, recomendo que todo mundo faça o curso com Euclides, o caminho da liberdade financeira. Recomendo. Paula. Obrigado. Eu fico muito recomendo. Muito a minha filha mais velha fez, na altura que eu fiz. Sim. Foi quando eu conheci a Nizara. O meu irmão, primos. E eu recomendo que todo mundo que está... da minha família, eu não deixo de recomendar que façam o caminho da liberdade financeira, Euclides. Obrigado. Eu fico muito feliz por ouvir isso de ti. Agora, voltando aos nossos 70 milhões, que nós vamos vender essa casa. Vamos vender essa casa. Vamos vender essa casa. Não vamos usar esses 70 milhões para comprar a casa lá fora. Vamos tentar fazer um refinanciamento e compramos outra para arrendar conforme tu querias. Tá? Porque o que tu vais receber vai ser muito mais do que tu vais precisar para dar de entrada. Então, mesmo que tu compres uma casa que não esteja em muito bom estado, tu vais ter dinheiro suficiente no refinanciamento para remodelar. E tu depois podes revender, se quiseres. E ao revender, dependendo do valor da casa e do negócio, tu podes ter uma apreciação que vai entre 25 a 35 mil euros. Quer dizer, quando venderes, tu pagas a dívida. Sim. Uau. Tu, por exemplo, há muita gente a vender casas de 150 mil, que não estão mesmo boas. Tu fazes umas obras de 70 mil, o valor total investido na casa vão passar a ser 220 mil, e a apreciação pode chegar a 280, a 260. Então tu tiras ali 35 a 25 mil euros. Isso é uma forma boa para tu tirares um dinheiro rápido e para tu eliminares a dívida anterior. Porque tu vais vender a casa e vais ter o dinheiro todo. Mas também podes usar para dar entrada em 2 casas que estejam boas e ir recebendo renda passiva, 500 euros líquidos daí, 600 euros líquidos daí, 700 euros líquidos daí. Eu gosto da segunda ideia, Euclides. Sim. Eu acho que na tua posição é melhor, porque nós estamos a falar já também de preservação de capital, de riqueza geracional, né? Deixar alguma coisa para os filhos, porque nós africanos nós não pensamos muito nisso. Isso é mau. Não, nós não pensamos nisso. Estamos à espera que o nosso filho nos receba na velhice. Exato. Eu, por acaso, estive a preparar algo. Eu espero encontrar aqui Generational. Eu espero mesmo encontrar, porque isso é muito bonito. É um cálculozinho muito interessante sobre riqueza geracional, que é simples. Eu estive a ver aqui e diz o seguinte. Se, por exemplo, isto é um cálculo conservador. Se, por exemplo, alguém investir 10 mil dólares de forma composta, quer dizer que tudo o que receber de juros ou dividendos vai reinvestir a 7% anualmente, isto entrando no mercado de ações americano, em 10 anos, os 10 mil dólares investidos uma única vez viram 19.672 dólares.
Em 25 anos, isso é sobre riqueza geracional. Viram 54 mil dólares. Os mesmos 10 mil. Nunca mais investiste nada. Em 50 anos, viram 294 mil dólares. Em 100 anos, viram 8,68 milhões de dólares. Em 200 anos, viram 7,53 bilhões de dólares. Meu Deus! 200 anos são só 3 gerações. Sim. São 3 gerações. Quer dizer que o meu neto... Sim. Por exemplo, és tu, a tua filha e o teu meu neto. Então, quer dizer que nesse período de 200 anos que é uma coisa absurda, tu fazes 10 mil virar 7 ponto qualquer coisa bilhões de dólares. Isso é incrível. Isso é brutal. É brutal mesmo, como tu dizes. E a razão... Brutalíssimo. Meu Deus. E imagina se tu consegues investir 100 ao mês, em vez de 10 mil dólares só uma única vez. Imagina se tu consegues investir 200 ao mês, 500 ao mês. Mas isso já é comum? Isto não é comum. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não o faz. Mas as famílias que são muito ricas hoje são as famílias que o fizeram durante anos, ou com mercados financeiros ou com negócios. As famílias que têm grandes negócios, que passaram para os filhos fizeram crescer os negócios. As fábricas que eram 2 viraram 10 fábricas. As 10 fábricas hoje são 50 fábricas, depois são multinacionais, estão à volta do mundo. É o mesmíssimo processo. Só que esse é um cálculo com uma taxa de 7%, uma taxa mais conservadora. Olhamos no mundo inteiro e pensamos, se eu investir no mercado americano uma vez e dizer, esse dinheiro é para chegar no meu bisneto, o meu bisneto vai ser bilionário. Obviamente, daqui a 200 anos, 7,5 bilhões não valem o que 7,5 bilhões vale hoje. Não compra a mesma coisa. Mas talvez seja o que 1 bilhão compra hoje. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Estás a ver? É muito dinheiro. Então, as coisas, elas são um pouco mais simples do que parecem. Só que as pessoas não querem colocar o trabalho necessário. E não estou a dizer que tu tens de esperar 200 anos para ser bilionário, mas se eu aumentar a minha renda, eu chego lá mais rápido. Em vez de eu investir 10 mil uma única vez, eu posso investir 500 todos os meses. E aí, em 10, em 20 anos, eu me torno automaticamente milionário. Então, é isso. É como digo, o caminho da liberdade financeira é o Euclides. é realmente o que tu pode ensinar. Realmente. Não, é brutal. Eu fico assim a pensar... às vezes fico a pensar, eu devia ter nascido numa família rica, mas depois penso, eu só devia ter nascido numa família que tem esse nível de conhecimento. Porque não é sobre quanto dinheiro nós temos, é sobre o que nós fazemos com o tal dinheiro. Estás a ver? Isso faz absurdamente toda a diferença. E eu olho para o que vocês fazem hoje em dia, para o teu posicionamento, para o teu comportamento, e eu super sinto que tu vais ter a melhor reforma que alguém podia ter e que os teus filhos, as tuas filhas vão ter um património muito bom também quando elas tiverem que ter acesso a isso. Por que é que tu achas que nós, assim, jovens hoje em dia, sentimos tanta pressão para socialmente parecer que somos coisas, que temos coisas... Estamos bem socialmente, financeiramente. Porque a tua geração é um pouco mais diferente, porque tinham outras preocupações na altura. Mas nós hoje, eu não sei se nós hoje nem sequer vamos conseguir chegar aos 54 anos. Não, que é isso? Não, é verdade. Tu cuidas de ti. Não, mas eu estou preocupadíssimo. Já viste como é que nós andamos, Paula? Nós estamos só preocupados em vaidades. Nós cada vez somos menos inteligentes, cada vez sabemos menos, cada vez estamos menos preocupados. Isso não deixa de ser verdade e preocupa-me imenso e são conversas que eu tenho frequentemente com as minhas filhas. Tenho frequentemente esse tipo de conversa. Deixem de pensar naquilo que é material, preocupados em parecer do que ser. Como é que é a vontade delas de crescer? Assim, a mamãe não vai coisa de ninguém, mas pronto. Como é que elas, com a tua energia... A Nizara já investe, a Nizara já está longe, já está longe. A mais nova, ela ainda não investe, mas ela diz que quer primeiro se firmar, acabar o curso e depois começar a investir. Neste momento ela diz que não tem ainda cabeça porque ela está a fazer direito, então diz que é um curso que consome muita energia.
E só depois de acabar é que ela quer pensar. Mas não obstante a isso, eu estou sempre a dizer, olha, estou sempre a mandar, olha aqui o vídeo do Euclides, não deixes de ver. Aprendo, tu tens que aprender. E comigo ela realmente aprende, está a aprender e não deixa de ver os vídeos relacionados com isso. Mas ainda não faz nada. Qual é o maior erro financeiro que tu já cometeste? Assim, uma coisa que tu dizes mesmo, eu não devia ter feito isso. Pá, Euclides, sabes que eu... Pá, não sei se eu tenho um... Oh, fantástico. Não sei se eu tenho, acho que eu não tenho, Euclides. Se não tiveres, é muito bom. Não tenho. E não tenho. assim na relação, o teu marido também envolvido, ele também não cometeu nenhum erro financeiro? Pá, assim uma coisa brutal... Vocês estão abençoados. Não tem assim... Boa. Não consigo ver. Então, no final das contas, sempre tiveste consciência dos teus limites e do que poderias ou não sim. fazer. Eu li há uns anos atrás, para aí há 15, 20, sei lá, talvez mais, O Pai Rico, o Pai Pobre. Ok. Quando eu li aquele livro, acendeu-me uma luzinha. Ok. E sempre teve aquela intenção de fazer alguma coisa, embora não fizesse com essa determinação, resiliência e etc. Exato. Mas sempre tive esse objetivo. Uau. E quando eu encontrei o Euclides, aí pronto, tudo se concretizou. Boa. Porque foi o aprendizado que me fez então seguir em frente, Euclides. Brutal. Eu fico muito feliz por isso. É como eu disse, tu és uma pessoa diferenciada. Obrigada, tu és uma pessoa diferenciada. Obrigada. Nós aqui no podcast, nós agora fazemos uma dinâmica que nós copiamos no outro podcast no Reino Unido e nos Estados Unidos, que é o convidado anterior, ele deixa uma questão para o próximo convidado, sem ele saber quem será o convidado, e tu também vais ter que deixar uma questão para o próximo convidado. Então, a próxima pessoa que estiver aqui sentada, eu vou fazer exatamente também a pergunta que tu fores deixar. No podcast passado, a pergunta foi bem intencional, porque nós tivemos aqui o PCE da Áurea, da Sociedade Distribuidora, e a pergunta que ele respondeu foi difícil, mas a pergunta dele foi simplesmente: por que é que tu ainda não és cliente da Áurea? Olha, eu sou. Vê lá. Eu sou. Lá, já sendo, então tem a questão dele respondida, mas o que é que tu gostavas de perguntar ao próximo convidado? Pode ser uma pergunta de absolutamente qualquer área: vida, saúde, desempenho, desenvolvimento, dinheiro, o que tu quiseres. Pode ser uma dor tua, pode ser uma dor do universo, alguma coisa que tu achas que é uma pergunta que deve ser feita e que alguém que sentar aqui deve responder. Ok, o que seria isso? Por que amar o próximo custa tanto? Isso é profundo. Por quê? Porque o amor ao próximo, Euclides, era a resolução de todos os nossos problemas. Era. Se nós pensássemos profundamente e amássemos ao próximo como a nós, imagina como é que seria. Por acaso estou a pensar, sabes? Se eu tivesse feito as coisas que para os outros que eu faria para mim, que impacto é que isso dava na vida dos outros, né? É para força, quem vai responder essa pergunta? Força para quem vai responder essa pergunta quando você está aqui nessa cadeira. Força para quem vai responder essa pergunta, porque não é nada fácil. Paula, eu só posso te agradecer. Eu é que agradeço, Euclides. Não, sério, eu só posso te agradecer, porque eu sinto que as pessoas do outro lado precisavam te conhecer. Precisavam sentir essa energia. Obrigada. Por quê? Do coração, Euclides, do coração. Eu fico muito feliz por isso, mas as pessoas precisavam te conhecer porque muita gente acha que é tarde para eu começar. Mas tu começaste em mercados financeiros recentemente. Estás a ver? Tu tinhas outras coisas que tu fazias, tu estavas no imobiliário, tu fazias alguma poupança, mas começaste no mercado recentemente. E hoje tu estás a investir mais de 40% da tua renda e estás no caminho para a tua liberdade financeira. E eu acho isso brutal, porque às vezes as pessoas são jovens, têm 40 anos,
30 e tal anos e dizem, não começo mais, já está tarde, já perdi muitas oportunidades. E esquecem-se que as oportunidades estão ali a vir. Então, olhar para a tua determinação, olhar para o teu foco, olhar para essa capacidade que tu tens de avaliar as coisas e buscar por resultados melhores é inspiradora para mim. Para obrigada, Euclides, obrigada. Eu só posso mesmo agradecer. Eu que agradeço. Tá, Paula? Eu espero que a gente esteja sentados aqui mais vezes. Eu quero falar contigo depois para fazermos um balanço do que aconteceu na venda da casa e no investimento dos 70 milhões. Tá? E eu quero a recomendação. A recomendação dos 70 milhões, né? O que é que nós podemos fazer nessa fase em que estamos? Como nós estamos numa fase em que o câmbio está muito alto, eu muito sinceramente não aconselho a fazer uma alocação, uma transferência toda lá para fora. Acho que não faz muito sentido, principalmente porque o teu objetivo de colocar o montante lá fora é investir no mercado imobiliário e já encontramos solução para isso. Eu aconselhava a olhar para as próximas taxas. Eu acredito que as taxas vão estar em torno de 19,5% ou 20%. Porque neste momento estão canceladas, né? Por enquanto. Não temos emissões atualmente, porque está-se à espera que o plano de endividamento entre em vigor. Não temos no mercado primário, mas temos sempre no mercado secundário. Sim. Temos sempre ali alguém que está a vender e costuma ter boas oportunidades em mercado secundário. Eu acredito que tu podes fazer o seguinte, correr o risco de... Vou olhar para o que acontece no próximo ano, nesse ano, 2024. Vou ver se o Kwanza melhora com relação ao dólar e ao euro. Nesse período vou ganhar 19-20% nesse valor, que seriam mais 14, 13 milhões de kwanzas líquidos. Então os 70 transformariam-se em 83 milhões de kwanzas. Se, por exemplo, o Kwanza apreciar na ordem de 20, 25%, em vez de serem os 70 mil euros anteriores, vão ser 100, 110 mil euros. Então vai ser uma grande investida. Ali o que é que nós podemos fazer? Podemos pegar numa parte desse capital, investir lá fora, quer sejam em fundos de investimentos, em ETFs, seja o que for, e aqui a parte local continuar a aumentar no que tu tens atualmente. Porquê? Porque parte da tua reforma vai ser também aqui, certo? Exato. Então tu tens que ter geração de renda aqui. Porque nós não podemos só olhar para a desvalorização como uma coisa muito má se o nosso consumo é aqui. Então, se nós estamos até a moeda a desvalorizar, mas nós estamos a ter um ganho que nos permite consumir aqui na mesma qualidade, também faz sentido. Então, vais sempre investir uma parte aqui e à medida que a situação for melhorando, tu vais aumentando aquilo que é a tua alocação lá fora. Mas não podes descurar do que temos aqui, porque aqui temos altas taxas de juros, apesar da desvalorização, ainda temos altas taxas de juros. E quando nós temos apreciação, aí nós ganhamos um dinheiro brutal. A principal forma de ganho de dinheiro em países como o nosso é a variação cambial. Ganha-se muito dinheiro com variação cambial. Porque nós temos altas taxas de juros. Se nós temos 20% de taxas de juros, mais 30% da apreciação da moeda, é impossível ganhar essa quantidade de dinheiro em qualquer parte do mundo. Então, Angola é muito interessante. Nós só precisamos saber jogar o jogo. Tá? Então, vamos jogar esse jogo. Vamos jogar. E tenho a certeza absoluta que vai dar tudo certo. Euclides, tá? Obrigada. Paulo, um grande abraço para ti. Obrigada. Vamos juntos, sozinha é mais difícil. Um abraço a todos vocês. Inspirem-se na Paula. Inspirem-se na Paula, busquem por conhecimento, acreditem em vocês, no vosso presente, no vosso futuro, porque eu tenho a certeza absoluta que, independentemente das dificuldades que a gente passa, do país em que a gente está, de todos os perrengues que existem no processo, a melhor forma de nós nos mantermos bem e garantirmos que a nossa família tenha um futuro digno é, de facto, controlamos bem as nossas finanças, ganhamos mais dinheiro, investimos sempre, gastamos aquilo que nos é permitido, aquilo que é possível. Viver abaixo das possibilidades durante um tempo, para lá na frente, poder ter as larguras que a gente precisa. Um abraço para vocês e vamos juntos.